Olá, pessoal! Vamos compartilhar, vamos dar um tempinho. A Gisele pediu pra gente dar sempre 5 minutos para ir começar o assunto. Então, compartilha, ok? Vou compartilhar também. Quem for chegando, por favor, vai compartilhando. Eu tô compartilhando aqui, por isso que eu tô entortando pra cá e pra cá. Porque eu tô olhando aqui no outro celular. Esse tempo que a gente não fazia live, né? Tomara que tenha um bom acesso, porque o povo tá meio saturado de live, porque agora na pandemia muita gente tá fazendo live. Mas tinha muitas perguntas. Eu vi a Gisele se escabelando aí para tentar explicar por que precisa cuidar da anemia para um bom efeito da fosfetanolamina. Então, eu vi a gente falando que a fosfetanolamina não estava fazendo efeito, e a gente depois chamava a pessoa às vezes e ia ver o exame, o hemograma estava péssimo. Aí, a gente viu a necessidade de fazer essa live, tá? Não sei se a minha sala tá bem iluminada, até eu ia lá no consultório fazer de lá, mas eu fiquei com medo porque tá meio chuvoso e lá no consultório a internet é mais fraca. Oi, Val. A Val diz que tá ali, ó. Oi, Val. Compartilha aí, Fê. A Val guerreira. A Val... O hemograma da Val sempre é bom, né, Val? A Val faz tratamento comigo. E tá muito bem, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos começar, aí o povo vai compartilhando, tá bom? Então, o sangue é muito importante. Eu poderia dizer que o sangue faz parte do órgão mais importante do corpo humano, que é o sistema cardiovascular circulatório, tá? Então, o sangue doente, ele causa um monte de doença.
e algumas doenças adoecem o sangue. Então, é um ciclo para vocês verem a importância do sangue. Mas para nós entendermos melhor as anemias e como que as anemias podem atrapalhar o teu tratamento, a tua remissão, eu não gosto de usar o termo cura do câncer, porque câncer é uma doença crônica. Então, uma vez que a pessoa teve câncer, ela tem essa doença crônica, essa disfunção celular para o resto da vida dela. Ela pode não ter tumores, ela vai ter uma vida saudável, como é o meu caso. Estou muito bem, obrigado. Tive câncer não, tive tumor há 12 anos atrás e hoje eu tenho câncer, porque é uma doença crônica, mas eu estou super saudável, tá? Então, como que a anemia pode atrapalhar a sua remissão, a sua saúde e até o efeito da fosfoetalonamina no teu organismo? Então, como eu falei no comecinho, a gente vê muita gente reclamando que a fosfoetalonamina não está fazendo efeito, ou a gente vê aí a Gisele falando, explicando e falando de novo, que para ter uma boa ação da fosfoetalonamina, o sangue tem que estar legal, tá? Então, eu vou explicar para vocês certinho todo esse processo. O processo desde que a anemia faz essa ação de atrapalhar a sua remissão, a sua cura. Mas primeiro eu quero começar pelo o que é a anemia. Você tem que entender o que é a anemia para você evitar de escutar algumas bobagens que a gente escuta por aí. Por exemplo, que a gente não pode dar ferro, dar B12, dar ácido fólico. Eu não dou mesmo, dou L5-metilfolato, mas é como se fosse para o paciente oncológico que alimenta o câncer. Você tem que entender exatamente essa ação das hemácias, da hemoglobina, para que você possa usufruir da melhor forma possível essa bênção maravilhosa que é a fosfoetalonamina e que muita gente acaba não tendo o efeito total dela porque o sangue não tá legal, tá? Então, primeiro, eu quero que você entenda do que é formada a hemoglobina, tá? A hemácia, o teu sangue. Tá? Não teu sangue total, porque senão a gente ia dar um curso aqui. Então, se você pega lá o teu hemograma, tá com o teu hemograma aí, ou então lembra dele, tá? Você tem lá uma série vermelha e uma série branca, tá? Na série vermelha, nós temos lá primeiro as hemácias. E tudo que vem depois quer dizer respeito às hemácias. Isso da série vermelha, tá? Então, o que vem primeiro lá naquele primeiro, vamos dizer, parágrafo do teu hemograma. Então, tem lá as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e tudo que vem depois, que vem embaixo, tá falando a respeito da saúde delas, do tamanho delas, da forma delas e da cor delas, que aí nós vamos definir qual tipo de anemia, porquê da anemia e como tratar essa anemia, tá? Então tá ali a Flávia, a Gisele que chegou também, vai compartilhando, gente. Obrigado, Flávia. Flávia dizendo que o meu incentivo, que ela me admira, um coraçãozinho. Obrigada. Então, pode ser que lá no teu hemograma, na primeira linha, tenha lá hemácias suficientes dentro das referências. Eu não vou falar em referência, porque as referências que a gente tem de laboratório precisa uma análise mais aprimorada, mas aí é um assunto para profissional, tá? Então vamos usar as referências. Então, tem hemácia suficiente, tá dentro das referências do laboratório. Mas, e o resto? E a saúde dessas hemácias, como estão? Então, ter hemácias boas significa que você, quantidade suficiente, significa que você não está com anemia? Não, pera aí que você vai entender, tá? Primeiro, eu quero dizer para você para que serve as hemácias, tá? Então, as hemácias, as células vermelhas do sangue, a principal função delas é transportar o oxigênio e nutrientes para os tecidos, para todo o corpo. E também garantir que o dióxido de carbono na nossa respiração seja levado para o pulmão, então, sai de lá da célula, é levado para o pulmão para que a gente possa jogar ele fora, tá? Também serve para que haja a circulação e o metabolismo dos hormônios no corpo, tá? De todos os hormônios. Então,
para você ver, não é pouca coisa aquilo que as hemácias fazem, tá? Então, a contagem de hemácias, de hematócritos ou eritrócitos, pode estar com esses 3 nomes lá no teu hemograma, são a mesma pessoa, vai dizer se você tem essas células suficientes. Mas essas células estão saudáveis ou não, tá? Então, vamos lá. Tem hemácia, mas tem pouco hemoglobina. O que vem depois lá? Hemoglobina, tá? Então, Jô, no meu exame deu hemácia normal, mas a hemoglobina já deu baixa. O que isso quer dizer? Então, vamos ver o que é hemoglobina. A hemoglobina é o que dá a cor para as hemácias, tá? Ela é importante porque é nela que as hemácias carregam tudo que precisa levar. Então, vamos imaginar assim, ó, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos dizer que você é um farofeiro, aquele que vai pra praia e leva tudo quanto é trem, tá? E você vai pra praia. Então, você leva tudo o que precisa. Água, sanduíche, frutas, toalha, guarda-sol, cerveja não, né? Não vamos levar cerveja. Vamos levar só o que eu falei antes. A cerveja você deixa porque faz mal pra saúde. Aí você volta da praia e traz todas as coisas. Aquela toalha que ficou suja, os copos, você levou copo de vidro, tá? Porque você não queria poluir a praia. Aí você levou uma tigela com salada. Você traz tudo, enfim, de volta pra lavar, organizar na tua casa e guardar certinho, tá? A hemoglobina é exatamente o teu carro, onde você vai levar todas as coisas para a praia e trazer de novo todas as coisas da praia, entendeu? É o teu carro que leva tudo o que você precisa. Elas são, então, o teu carro é a hemoglobina. São as hemoglobinas que dão a cor vermelha para o sangue. Então, teu carro é vermelho, tá? Cuidado, porque há uma pesquisa que diz que os carros vermelhos são os mais roubados. Então, fica de olho na tua hemoglobina, tá? Então, é por causa da hemoglobina que o sangue tem a cor vermelha. Então, quanto menos hemoglobina, menos colorido fica o sangue, menos forte, menos cor de sangue fica o sangue, entendeu? Então, resumindo assim, a grosso modo, a anemia é caracterizada pela taxa anormal de hemoglobina no sangue ou a deficiência, a doença, a disformidade da hemoglobina, tá? Então, vou falar de novo assim, ó. Os valores de hemoglobina indicados no hemograma são considerados inferiores, superiores ou normais. Aí você vai ver também o problema de estar superior, tá? As hemácias, elas nascem na medula óssea, tá? Então, é na medula óssea, principalmente nos ossos mais largos, o fêmur, o quadril, mas toda a medula óssea produz as hemoglobinas, tá? Por isso que quando existe uma infiltração de tumor na medula, principalmente na medula espinhal, as hemácias caem pra caramba, tá? E dependendo do caso, infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer. 15 dias quando tem uma infiltração e a pessoa deixa a gente, tá? Mas vamos voltar na parte mais leve e tratável da situação, tá? Então, as células hematopoéticas, elas dão origem a todas as células do sangue, tá? Elas vão se transformando e amadurecendo e assim vão dando origem a todo o sistema sanguíneo, tanto a série vermelha quanto a série branca, tá? Então, nasce lá na medula e depois elas vão se especializando, amadurecendo e tomando o seu rumo, cada qual vai se transformar em alguma coisa. E as plaquetas, Jô? Porque lá tem o primeiro parágrafo, tem a série vermelha, segundo parágrafo tem a série branca e embaixo tem as plaquetas. E as plaquetas, Jô? Bom, as plaquetas, elas não são células, tá, gente? As plaquetas, elas são pequenos fragmentos derivados de uma célula produzida pela medula óssea também, tá? Que são, não sei se eu consigo falar esse nome, megacariócitos, tá? Então tem uns palavrão assim na biologia que, pelo amor de Deus, né? Elas também são derivadas, elas são filhas das células hematopoéticas,
tá? Mas elas são pedacinhos dessa outra célula de nome ruim de falar, que é o megacaricioto. Isso, tá? Então, sabe aquelas calçadas de caquinho que o pessoal fazia antigamente, tipo um mosaico? Então, quando as plaquetas precisam estancar um sangramento, e é para isso que as plaquetas servem, inclusive, elas fazem tipo aquela calçadinha para evitar que o organismo perca todo o sangue, tá? O processo de produção dos megacariócitos, né, pela medula óssea e a quebrinha para virar plaqueta, elas vão durar cerca de 10 dias, tá? E elas dependem de um hormônio que se chama trombopoetina. Então veja que ligou lá. Lembra que a gente precisa da hemoglobina por causa dos hormônios? Então sem as hemoglobinas não tem plaquetas também. Por isso que geralmente você olha lá no teu exame e você já tá com a hemoglobina baixa e as plaquetas vão caindo junto. Porque não tem como sintetizar, não tem a metabolização da trombopoetina, que é o hormônio que vai precisar para ser feito a plaqueta. Gente, ó que interessante. Onde que é produzido esse hormônio? No fígado e no rim. Por isso que quando a pessoa tem uma doença no fígado, no rim, na medula óssea, as plaquetas começam a cair. Entenderam? Porque o motivo? Então é importante isso, você entender que pode cair as suas plaquetas porque você está com um problema no fígado, porque você está com um problema no rim, porque você está com um problema na medula óssea, tá? Então tudo isso faz cair. Ai, gente, mas só isso? Meu Deus, e agora? Então, eu tô com algum problema no meu rim, no meu fígado, o câncer, na verdade, é na cabeça. E por que que tá caindo meu rim? Como é que tá? Meu fígado? Jesus, minha medula. Calma, entendeu? Porque tem uma outra coisa que faz as plaquetas caírem pra caramba, que é a quimioterapia, tá? A quimioterapia, gente, ela pode tanto fazer as plaquetas caírem, como aumentar o número de plaquetas, tá? Ah, ufa, tá aumentando a minha. Não, isso não é legal também, tá? Então, os pedacinhos, lembra que as plaquetas são pedacinhos de células? Então, esses pedacinhos podem entupir as artérias, podem impedir que o sangue circule corretamente, pode falir órgãos por falta de nutriente e oxigenação. Então, tanto as plaquetas altas quanto as plaquetas baixas, elas precisam ser tratadas, tá? Então, se diminuir muito, pode dar uma hemorragia interna, e é o que mais de grave pode acontecer. E se subir muito, pode dar algum embolo e também dá problema, tá? Mas vamos voltar lá na hemoglobina. Por que que a pessoa fica anêmica? A pessoa fica anêmica porque ela tem carência de nutrientes essenciais no corpo. Quais são esses nutrientes? O ferro. Ah, só o ferro? Não, calminha. Tem outros nutrientes que fazem parte da síntese M, que fazem parte da metabolização da hemoglobina, da formação da hemoglobina, tá? Então, o ferro, o zinco, algumas proteínas, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina B12, tá? E isso pode dar tanto por falta de alimentação, o paciente oncológico, geralmente ele perde o apetite, ele não consegue se alimentar, ou ele vomita por causa da químio, e acaba acarretando na falta desses nutrientes, né? Dessas substâncias. Ou, né, tem algo ali roubando esse nutriente. O que que rouba esse tipo de nutriente? O tratamento convencional, gente, a quimioterapia. Dependendo de onde é feito a rádio também, por exemplo, se for feito uma rádio perto do baço, atingir o baço e tal, mas esse daí é um assunto mais complicadinho. Então, algum tipo de radioterapia, a quimioterapia e o próprio câncer, a doença já rouba esses nutrientes, tá? Ai, Jô, então é verdade que o câncer se alimenta de ferro? Lembrando que o tumor, ele é um cara que ele tá imitando algum órgão. Então, vamos supor que seja um câncer que nasceu no fígado. Não é metástase de fígado, ele nasceu no fígado. Então, ele é o quê? Células de fígado. E as células de fígado precisam de ferro? Sim. Precisam de zinco? Sim. Precisam de ferro? Sim. Precisam de vitamina C? Sim. Então, esse tumor, ele também vai se alimentar dessas substâncias.
Mas eu não posso deixar de dar para o paciente essas substâncias se ele está com carência, pensando só no tumor. O cara não virou um tumor. Ele tem um tumor, ele não é um tumor. Então a gente precisa dar, o câncer vai roubar, e ele é sacana, ele pega o máximo de nutriente possível porque ele quer sobreviver de alguma forma, porque ele já tem uma desvantagem, ele não respira, o tumor não respira. Então ele já tem essa desvantagem sobre as outras células. Então ele quer o quê? Ele vai roubando todos os nutrientes, ele vai tentando ali na guerra pela sobrevivência. Então, quando se fala, ferro alimenta o tumor, B12 alimenta o tumor, zinco alimenta o tumor, gente, tudo alimenta tumor, menos o oxigênio, tá? Então, não adianta, a gente não pode privar o paciente dos nutrientes necessários para ele sobreviver pensando no tumor, não tem como, tá? Então, assim, mas só é o paciente oncológico que tem anemia? Não, provavelmente tem gente aí assistindo que não tem câncer e que tem anemia, tá? Então, hoje no jornal, inclusive, apareceu, não lembro que jornal que era, sei que era na hora do almoço, eu tava almoçando, que uma entre cada 3 crianças brasileiras estavam com anemia em 2019, tá? Isso antes da pandemia. Então, imagine agora que aumentou o índice de fome, né? As crianças não estão indo para a escola para merendar. Então, muitas crianças devem ter tido esse quadro bem agravado. Mas isso também não é assim, como que eu vou dizer, tão de surpreender. Por quê? 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo têm anemia. Isso é 30% da população do Brasil, do mundo, do planeta, tá? Então, a anemia é um mal mundial e é um mal muito grave, tá? Então, e não é só a alimentação. Então, aqui no caso das nossas crianças brasileiras, sim, a grande maioria é a falta de alimentação. Mas, porém, né, não só isso. Então, como ela não está só relacionada com a alimentação, o paciente oncológico tem que ser observado, porque tem esses outros motivos que eu falei agora, tá? Então, pode ter o câncer, a quimioterapia, tudo tá roubando nutriente, tá? Então, a anemia, a gente passar do assunto, tá? Então, a anemia, ela é caracterizada, ela é considerada pela falta de hemoglobina, que pode ser consequência de vários fatores, como eu já falei 2 vezes, né? Mas, vamos falar um pouquinho do contrário da anemia. Existe contrário da anemia? Sabe o que existe, gente? Então, assim, o contrário da anemia é como assim, que se você não tivesse o carro, como que eu vou... Não, peraí. Um congestionamento na estrada que vai pra praia, tá? Então tem um bando de carro lá. O que vai acontecer? Vai rápido ou vai devagar? Você vai chegar na praia, o caminho que era para levar 1h40 minutos, você vai levar 5 horas, entendeu? Então o carro com a coisa arada para ir lá de farofeiro na praia, tá congestionado, porque tem muito carro, tá? Entendeu? Então, vai congestionar a praia, vai congestionar as lojinhas, vai congestionar a areia, vai congestionar tudo. Então, o excesso de hemácias, tá? Se chama hematocitose. Tem um outro nome também, que não sei se eu vou conseguir falar o nome também. Poliglobulia. Eu sempre pego os nomes mais fáceis, gente, porque vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu sou dislexa. Eu tive um diagnóstico de que eu não ia passar do 7º ano da escola. Hoje eu tenho 2 faculdades, um monte de curso, especialização e tal. Mas o negócio pega. Então, às vezes, eu não consigo pronunciar algumas palavras. Às vezes, na hora de escrever, eu tenho que passar o corretor. Mas isso é limitação. Como eu falo sempre para os meus filhos, né? Quando você tem alguma limitação, você pode chegar onde você quiser. Você só tem que se esforçar mais. Inclusive, agora tivemos o diagnóstico aí há pouco tempo que a Camila é autista. A Camila veio para mim com 14 anos, agora ela tá com 18 anos e nós tivemos agora há pouco tempo o diagnóstico que ela é autista. Ela resolveu contar para todo mundo e então o lema para Camila é o mesmo que eu uso, tá? Mas esses nomezinhos me atrapalham sim, tá? Então, o que é a hematocitose? É a presença excessiva de hemácias, de glóbulos
vermelhos, tá? Então tem muita hemácia. Muita hemácia quer dizer que tem muita hemoglobina? Não, nem sempre. Porque tem uns carros que tem o porta-mala bem pequeno, não tem? E tem carro agora moderno que nem porta-mala tem. Então, o sangue, ele se torna mais, vamos dizer, hemoconcentrado, mas aí seria mais ligado à água, mas só pra você entender. Então, ele tá mais concentrado, as hemácias estão mais pertinhos, tá? E isso faz o quê? Que tem uma tendência à coagulação. Então, pode dar problema daí de embolo. Caiu, gente, porque deu aqui um ruim. Alguém dá um sinalzinho aí, fala alguma coisa que tá tudo bem. Deixa eu abrir aqui, porque eu já esqueci. Eu acho que tá. Meio chuvoso e lá no consultório deu aqui um ruim. Alguém dá um sinalzinho aí, fala alguma coisa. Não, deu certo. Tá tudo bem. Tá. Então, o que pode acontecer? E por isso dá o problema das hemoglobinas, das hemoglobinas não, das hemácias, agora eu me perdi, né? Das hemácias ficarem muitas no sangue, né? Então pode dar um problema de coagulação errada. Então pode dar trombose, pode dar um AVC, pode dar um infarto. Por isso que muitos pacientes oncológicos, já notaram isso, morrem de AVC, de infarto, porque há uma descompensação nas hemácias e acaba acontecendo isso, tá? Então, eu já tenho dificuldade para falar palavras difíceis. Aí aparece ali uma pessoa falando oi, que chama Geifson, né? Acertei, Geifson? Então, oi, né? A Marli falando que o dela não caiu, acho que tá tudo bem então, tá? Então, obrigado, Geifson. Aí, teus amigos te chamam como? Que eu quero te chamar pelo nome que teus amigos chamam, que tá complicado. Oi, Neide, tudo bem, Neide? Tá, então vamos lá. Então, por que isso acontece? Porque geralmente é porque o baço não tá destruindo as pessoinhas, tá? Então, o baço é que vai fazer o trabalho de destruir as células do sangue quando elas já passaram do período delas ou elas estão doentes, tá? Então, esse é o trabalho do baço. O baço é o cara, gente, porque ele retém as células doentes lá, né? O que tá perambulando, quando passa por ele, tá perambulando pelo corpo, na circulação sanguínea, passa por lá, ele cata, né? E ele faz uma filtragem, como se fosse o controle de qualidade, tá? Então, ele é uma pessoa bem importante que geralmente a gente nem lembra que tem baço, né? A gente só lembra quando tem baço, quando tá andando lá muito rápido e daí dá uma dorzinha no baço. Aí a gente fala, o meu baço tá doendo, só lembra dele por isso. Mas ele é o cara, tá? Porque o sangue passa pelos vasinhos dele e ele vai selecionando quem tá jovem, quem tá velho, quem tá com problema, ele já tira, vai limpando o sangue. Então o baço é muito importante. Por isso que quando o baço fica aumentado, as plaquetas caem, acontece um monte de disfunção do sangue. Porque quando ele fica aumentado, ele começa a trabalhar demais. E aí ele acaba causando um mal, tá? Uma hemácia dura mais ou menos 120 dias. E aí, depois que ela fica velhinha, ela é destruída, tá? Então, se ele bobear e não fizer a seleção de hemácias e deixar essas hemácias aí acontece o aumento das hemácias. Sabe outra coisa que pode causar o aumento das hemácias, que é uma bobeira, a gente passar por isso ainda, depois de tanta informação, tantas vezes que se fala. Água, falta de água. Então, falta de água pode causar um problema seríssimo no teu sangue. Sabia que as pessoas que estão tendo Covid e que não tomam água suficiente têm maior consequência da síndrome do pós-Covid? Porque o sangue fica muito viscoso e daí todas as consequências da síndrome do pós-Covid vêm, tá? Então, água é remédio até para Covid, tá? E isso não vou ser processada, a Anvisa não vai brigar, porque eles concordam comigo. Água, tá, gente? Então, tomar água é muito importante para todo o teu sangue, para toda a tua saúde. Quanto de água? Eu tomo 2 litros de água por dia.
Não, gente, não é assim. A água também tem a quantidade correta de ser tomada. Você calcula lá, 30 ml por quilo peso, tá? E aí vai dar lá. Vamos supor que você pese 60 quilos, então é pouquinha água, ó, 1.800 ml. Você vai ter que tomar 1,8 litro de água, se eu calculei certo, acho que sim. Então, calcula lá. E se você toma algum suplemento, faz alguma suplementação com cálcio, aí você precisa aumentar um pouquinho mais essa água. Então, você tira, desconta do que você vai tomar junto com o cálcio, já essa água, você não conta. Que daí você já toma mais 250 ml de água ali, que já vai ser o suficiente, tá? Então, toda fosfetalonamina, ela tem um pouco de cálcio, seja ela nano, não seja. Aí temos aí a New Life, que ela tem menos cálcio, mais fósforo, ela tem, né, o zinco e tal, mas também é pesado, tá? Então, se você pegar o pozinho e despejar na água, eu nunca fiz isso, mas eu acredito que ela desce. Tudo que desce, né, tem a tendência a se depositar no organismo, então tem que tomar água. Então, gente, tá com anemia ou tá desidratado, tá? A fósforo não vai fazer milagre, gente, entendeu? Então, água é um negócio, cara, água, né? Você quer mais acessível do que água? Ah, não, mas eu tô falando aqui no Nordeste. Não tô falando com ninguém que tá lá no sertão, sem água, né? Porque tem internet, tá aqui participando da live, eu acredito que todo mundo tem acesso a uma água, nem que seja uma água torneiral, mas tem o acesso. Então, pelo amor de Deus, gente, não existe remissão de câncer sem água. Água hidrata, água cura, água lava, água é essencial, tá? Então, para não ter excesso de hemácias, também precisa de água, tá? Desidratação vai aparecer lá no teu exame que você tá com excesso, você tá hemoconcentrado, tá? Então, bebe água, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Eu vou dizer uma coisa bem engraçada agora por falar em água. Sabia que câncer não mata? Como assim câncer não mata? Câncer não mata. O que mata é o que ele causa. E o que ele causa, geralmente, é o que a gente não está tratando. Entendeu? Então, a pessoa morre de desnutrição, não é verdade? A pessoa ficou tão fraquinha, aquela pessoa que ela vai apagando, ela vai desligando, porque ela tá super desnutrida, ela não tem mais nutriente. Foi o câncer? Foi o tumor que matou ela? O tumor pegou no pescoço dela? Não. Entendeu? Ela morreu de desnutrição. Desidratação. Sabia que a pessoa morre de desidratação? Eu já vi paciente morrer de desidratação. Então, falta, daí a pessoa acaba infartando, a pessoa acaba tendo um AVC, ela tem falência de órgãos porque ela não tem líquido suficiente. João, mas eu odeio água. Eu tomo água e me dá ânsia de vômito. Gente, é falta de hábito. Tá? Então, acostuma o teu organismo com a água, espreme um limãozinho e às vezes tem o tipo da autossabotagem, né? Porque tem pessoas assim, não, a água vai me curar. Então, eu preciso da doença, mas isso é outra história. Eu preciso da doença, porque enquanto eu tô doente, eu não preciso tomar essa providência, tal, eu não preciso resolver esse problema, mas aí já é a parte de constelação sistêmica, até é interessante a gente fazer uma live a respeito, tá? Então, a autossabotagem, a pessoa passa mal com a água, porque sabe que é a água que vai curar ela. Ou a pessoa vomita muito, ou tem diarreia e não repõe, tá? Então, às vezes você pensa assim, o fígado da pessoa entrou em falência. Mas como assim? TGO e TGP dele tava bem há 15 dias atrás e agora fez e levou a pessoa a óbito. Por quê? Porque a pessoa estava desidratada, tá? Às vezes tem um tumorzinho desse tamanho e morre. A pessoa tem um tumorzão enorme e tá vivendo bem e tá tendo uma vida normal. Porque a diferença está no que a consequência, o que esse câncer está causando na vida da pessoa. Oi, Lu, que bom que está sendo esclarecedor. E que bom que a Vivian está gostando, a Vânia. Então vamos lá. Gente, vocês podem ir fazendo pergunta, tá? Que aí depois eu vou responder. Eu falei pra Gisele que a gente ia fazer uma live curta, né? Porque o povo tá saturado. Mas ela falou que não, que eu podia falar, então coitada, né? Agora eu vou aqui até sei lá que hora. Porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, tá? Então, tem gente que morre de desnutrição, tem gente que morre de desidratação, tá? De anemia, de falta de oxigenação no cérebro, de embolia pulmonar,
tá? Infarta. E isso é o quê? O sangue que não tá legal, tá? Então, tem que ficar de olho, tem que tomar água suficiente. Desidratação é um negócio que você só tem se você bobear, tá? Perdeu eletrólitos, né? Então, teve uma diarreia, teve vômito demais. Então, vai fazer o quê? Vamos repor isso. Ah, vou tomar Gatorade. Não, né, gente? Então, se precisar tomar um repositor de eletrólitos, né? Aí você vai tomar o quê? Toma o Pedialyte. Pedialyte sem sabor, porque a indústria farmacêutica tem uma mania de colocar sabor nas coisas, sabor e aroma, troco de quê? Daí enche de artificial, né? Então vai lá, compra um Pedialyte, chega na farmácia e pede Pedialyte, que eles sabem que é já um repositor de eletrólitos, feito principalmente para criança, tá? Toma. A pessoa que não tá conseguindo se alimentar, não tá conseguindo tomar água suficiente, olha lá, o Carlos, ele tá dizendo que ele tá assistindo. Que bom, Carlos, compartilha aí pra nós, tá? Então tá tendo diarreia, tá tendo vômito, então tá perdendo os eletrólitos, então faz uma reposição, tá? Tá, deixa eu ver aqui o que eu não falei. Tá, essa parte você entendeu tudo, né? Então, isso foi assim uma pinceladinha no que é a hemoglobina, no que são as hemácias, tá? Então, ó lá, a Gisele colocou alguma coisa interessante ali, ó. Anemia, desnutrição, pequenas infecções. Infelizmente, a maioria das pessoas focam no câncer e se esquecem desses aspectos extremamente perigosos. De infecção urinária. É impressionante o número de pacientes que morrem por infecção urinária. Então, gente, é isso. Precisa ficar de olho em todas essas coisas que vão acontecendo. Não cuida do câncer, não trata o câncer. Trata o fulano, cuida do fulano, cuida da pessoa inteira. Cuida da sua mãe, não do câncer da sua mãe. Cuida do seu pai, não do câncer. Cuida do seu filho, não do câncer. Entendeu? Então, pensa de uma forma, a gente chama holístico isso, entendeu? Integrado. Então, precisa ir cuidando de todos esses detalhes, tá? A Marli, ela tá dizendo que ela está amando, que ela luta com câncer desde 2015. Já é uma guerreira, né? Já é uma vitoriosa. Então, parabéns aí, né? Porque são 6 anos, né? Que você tá passando esse cara para trás, tá bom? Então, depois você até me procura lá no WhatsApp, vamos fazer para aliviar aí essa guerra, para você ganhar logo essa batalha aí, pelo amor de Jesus Cristo, né? Que é muito tempo, é desgastante isso. Tá, então a gente falou, a Gisele já falou, a gente teve um vídeo de vários terapeutas dizendo que para ter sucesso com a fósforo, não pode deixar a pessoa sem cuidados extras, tá? A fósforo, ela não vai fazer milagre. Ela vai sinalizar, mas a fósforo da New Life tem até zinco, que dá uma melhorada aí nas hemácias. Mas tem os outros nutrientes que precisa. Tem a alimentação. Lembra que a avó falava que saco vazio não para em pé? Então, como é que vai sarar se a pessoa está completamente desnutrida, não tem nutriente, não tem... Entendeu? Então, precisa resolver todos os pormenores da saúde da pessoa para poder ter um efeito legal, tá? Então, a Fátima também, ó, desde 2018... Olha lá, a Ana falou o seguinte: por isso que você indica os suplementos para tratar o corpo todo, né, Jô? Precisa fortalecer, nutrir e desintoxicar. Desintoxicar. Tem até um vídeo meu aí, eu tive um problema, acabou sendo deletado um monte dos meus vídeos, mas agora a gente tá retomando aí, quem sabe a gente faz alguma coisa de novo sobre desintoxicação, tá? Então, lembrando que o paciente oncológico tem 2 grandes ladrões das células boas, das células do câncer, das células do sangue, desculpe, que é o tratamento convencional, as químios, radioterapias, vão destruindo as células do sangue, e a própria doença, tá? Então, poxa, ó, faz um tempão que eu tô falando sobre anemia, sobre a hemoglobina, sobre as hemácias,
E agora que eu vou especificar os tipos de anemia que pode acometer você, tá? Então, o paciente oncológico, ele tem anemia por deficiência de ferro, tá? É o tipo mais comum de anemia do paciente oncológico. Por quê? Lembra que eu falei que o tumor, ele é ladrão? E ele rouba muito ferro, ele é desesperado para roubar ferro. Por quê? O ferro, embora seja um nutriente tão essencial no nosso corpo, ele é oxidante. Quando você tem uma coisa de metal e não vai fazendo aquele ferrugem porque vem do ferro. O ferro, metal que a gente conhece, que a gente vê por aí, é o mesmo metal, do trilho do trem ou do nosso corpo, é o mesmo metal, tá? Então, ele é oxidante, tá? Então, aquele ferruginho lá vem de ferro, ferrugem, fez ferro, quer dizer a palavra. Por quê? Oxidou lá o teu portão, a tua porta, a maçaneta do tua porta, enfim, tá? E o câncer, ele gosta de oxidação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o máximo possível de ferro, tá? Então, é o ferro, gente, inclusive, que dá a cor na hemoglobina, tá? Então, só pra você saber que o carro vermelho do farofeiro é vermelho por causa do ferro. Então, ele antigamente, não sei se era, mas antigamente, muito que antigamente, os carros acho que eram de ferro, né? Não, acho que eu tô falando besteira, né? Mas tá, só é bom que eu falei besteira porque isso vai fixar em você. Então, o que dá a cor no sangue é o ferro, tá? Então, sem ferro, é como... vou dizer que é o motor do carro agora, não vai ser a cor do carro. O teu carro é vermelho e tal, mas o ferro é o motor do carro, tá? O que faz o carro andar? O motor. Mas é só o motor? Não, tem outras substâncias. Então, o ferro, o que mais que tem no carro, né? Tem a parte elétrica, B12, tem as portas, o ácido fólico. Então, tem várias substâncias que vão formando a hemoglobina, tá? Então, tem o tipo de anemia que o corpo não produz uma substância que chama fator intrínseco, tá? Então, o que acontece? A pessoa tem as substâncias, ela come essas substâncias, tudo certinho, mas tá faltando o fator intrínseco, tá? Então, não tem essa substância chamada fator intrínseco em quantidade suficiente. Então, ela consome os nutrientes, mas não consegue fixar. Isso atrapalha a síntese da hemoglobina, tá? Então, quando tem muito nutriente, faz suplementação e parece uma peneira, tá? Então, isso acontece. Às vezes eu dou uma formulazinha de ferro para pessoa com ferro, B12, vitamina C, tudo que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tudo que precisa, e nada de subir a dita cuja da hemoglobina da pessoa. Aí por quê? Ela não tá produzindo fator intrínseco. Fator intrínseco é aquele negócio que a gente precisa principalmente para fixar a B12, tá? Então, como que eu vou falar pra você? Então, assim, ó, Hipócrates, acho que é Hipócrates, se não me engano. Ele falou assim, ó, remédios extremos para males extremos. Então, o que a gente faz? Quando a gente vê que a pessoa não fixa, o que a gente faz? A gente sobe a suplementação, né? Ah, não deu, gente, não deu aqui com suplementação. Vai pra transfusão, não deu com a transfusão, vai pra EPO. Então, poetina, que é o sangue artificial, sabe, gente? Na verdade, não é o sangue artificial, é o que produz o sangue, tá? Então, os testemunhos de Jeová, eu tenho bastante paciente de testemunhos de Jeová, porque eu sei trabalhar com a EPO, então eu tenho bastante que me procura. Então, toma e daí vai fazer uma formação, é uma opção para quem não tá conseguindo fixar, tá? Olá, volta perguntando, Jô, dores nas articulações, joelhos, cotovelos, dedos, mãos, etc. Pode ser oxidação? Não só pode, como viu, Val? Então, assim, pode ser um desgaste de cartilagem, mas no teu caso, sim, é uma oxidação.
A gente que passou por um processo de câncer, quem passou por um processo de quimioterapia, a gente oxida, envelhece bastante. Então, aí a gente tá aí com 18 anos e parece já que a gente tem 32, né, Val? Mas é sim, quase certeza. No teu caso, eu tenho certeza que sim, é um processo de oxidação, tá? Então a gente vai dando vários tipos de suplemento, vários tipos de alternativas para tentar fazer com que haja a fixação dessas... Fixação não, seria a boa produção dessas hemoglobinas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Uma coisa importante, por falar em fator intrínseco. Agora vamos jogar algumas pedras, né? Mas eu estou preparada para recebê-las. Gente, vamos supor Deus, a natureza, né? Aquilo que você acredita. E estava lá criando o ser humano e pensou assim, bom, eu vou colocar uma vitamina do qual, sem ela, o ser humano morre. Vai se chamar B12. Mas aí eu vou inventar um trem que se chama fator intrínseco, que só vai ter fixação com a carne. Mas aí vai ser errado comer carne. Entendeu? Tem lógica isso? Não, né? Então, a gente precisa de carne, e é a carne vermelha, para que aconteça uma síntese no nosso intestino e a gente fixe a vitamina B12. Jô, mas eu tenho pena dos animaizinhos, eu não quero comer animaizinhos porque eles são os irmãos, né? Então, gente, tudo bem, só que aí você tem que fazer uma suplementação de B12, porque a B12 sintetizada, ela não precisa dessa fixação, tá? Dessa substância no intestino que vai fixar. Ela já vem prontinha para ser absorvida, de preferência injetável. Mas dizer que não comer carne é saudável, aí não é legal, tá? Não é verdade, não condiz com a naturopatia. Então, a pessoa não pode se dizer naturopata e dizer que não pode comer carne vermelha. Se você está dentro do Brasil, além do que, o nosso pasto, ele tem pouquíssimo agrotóxico. Você conhece algum criador de gado que coloca agrotóxico no pasto, que coloca alguma coisa para crescer ou veneno? Não, gente, nossos pastos não precisam disso. Claro que se tiver lá o vizinho da fazenda, que tem uma plantação de soja, e daí ele usa lá, vai um pouco pro pasto, óbvio. Mas entre você comer uma galinha de granja, um frango de granja, ou uma carne vermelha, é muito mais saudável você comer carne vermelha, por incrível que pareça. Claro, o frango caipira, a galinha caipira, ela é saudável. Mas esses de granja não adianta muito, tá? Aí tem um processo de você fazer a carne, que se você fizer churrasco, todo final de semana também você vai comendo toxinas e tal, mas aí é outro caso, tá? Tá. Então, quais são os exames principais para que você tenha certeza do que tá precisando do teu organismo? Por que você tá com problema na hemoglobina? Não adianta fazer exame de B12, tá, gente? Exame de B12 é furada. Então, porque assim, ó, a B12 de ontem não serve para depois de amanhã, tá? Então, o período que a B12 fica no teu organismo é muito curto. Então, não adianta você fazer um exame de B12 que não vai contar a realidade do que tá acontecendo realmente na síntese da hemoglobina, tá? Então, o exame para medir isso chama ácido metilmalônico. Ele é um exame caro, mas ele mostra a realidade da B12. Quando o ácido metilmalônico tá alto, a B12 tá baixa, tá? Então é como se fosse uma gangorra, tá? Zinco. Se você toma fosfodanil live, eu acredito que você toma, porque você tá aqui, né, interessado na live, que era chamada por quê? Que a fósforo não faz efeito. Então, se você toma, ou outro tipo de fósforo que tenha zinco, você não tem necessidade de fazer o exame de zinco, tá? Porque o zinco, ele é de boa fixação. Vitamina C. Vitamina C é um problema, gente. Porque assim, eu trabalho com o aparelho de biorressonância quântica. E ele é muito preciso quanto à leitura das vitaminas. E é raríssimo, raríssimo a gente pegar ali um exame que a vitamina C esteja legal,
entendeu? Então eu não sei o que acontece. Não sei se o paciente oncológico ele precisa de tanta vitamina C para fixar bem o ferro que acaba não absorvendo essa vitamina C ou gasta tudo, não sei, eu não tenho a explicação para isso. Aí o que eu faço às vezes? Às vezes eu peço daí um exame de laboratório e batata, eu nem peço mais para não gastar o dinheiro do paciente à toa. Porque a deficiência de vitamina C no paciente oncológico é muito grande. E aí é uma coisa interessante, gente, assim, um questionamento, porque toma-se muito limão. Paciente oncológico, a gente manda tomar limão para alcalinizar e toma limão pro estômago e toma limão para tudo quanto é trem, né? E acontece que, mesmo assim, não tem uma fixação boa da vitamina C. Limão, laranja não são as melhores fontes de vitamina C, realmente. A cerola é muito melhor. Mas, era pra ter e eu não sei explicar o porquê, tá? Tá, deixa eu ver aqui que eu marquei. Tá, eu não preciso falar, acho que os sintomas da anemia, porque todo mundo tem, mas pelo sim, pelo não, como pode ter uma pessoa aqui que é familiar, que não tá conseguindo identificar. Então, assim, ó, geralmente, os sintomas de anemia são fraqueza muscular, reflexos lentos, a perda do equilíbrio, a pessoa não consegue andar muito bem, às vezes tem uma marcha meio instável, tá? Às vezes tem confusão mental, tá? Perda de memória, depressão, tá? Então, a anemia, ela tem um monte de sintomas. O importante é você saber que não tem remissão sem ferro, sem B12 e sem as outras substâncias que você vai precisar para fazer a hemoglobina, tá? Então, sem os trecos que você leva pra praia, não dá para ser farofeiro, tá bom? Olha lá, a Lu Silva perguntando, pode fazer a suplementação de vitamina C em pó? Pode, só que daí você tem que aumentar bastante o consumo de água. Agora, tanto faz você fazer em pó, aquela que você compra lá na casa de produtos químicos, né, do ácido ascórbico, como você comprar a de pastilha, mesma coisa, tá? Então, você coloca lá no copo, você vai ver que ela desce, você tem que mexer, tomar. Então, se você tomar bastante água, não vai ter problema, tá? Porque ela pode se depositar no rim. Uma excelente opção hoje, mas que poucas farmácias ainda trabalham, é a vitamina C lipossomal. Então, o lipossoma é uma moléculazinha de gordura e ela abraça a molécula da vitamina C. E aí, em vez de ela ir se metabolizar no rim, ela se metaboliza no fígado. E aí não tem depósito, tá? O meu amigo Santiago perguntando, comecei a dar à minha mãe em jejum laranja com couve e tintura da folha de mamão. Deixa eu falar pra você da couve. Couve, principalmente crua, ela tem um antinutriente, tá? E ela tem fitato. Fitato rouba nutriente. Então, couve, assim, de vez em quando, frita, cozida, assada, mas crua não, tá? Então, ela não é uma fonte boa porque ela tem antinutrientes. Ela acaba fazendo um efeito contrário. A vitamina D é importante, ela não somente é importante, como ela é essencial para o paciente oncológico, tá? Tem uma moléculazinha que se chama GCMAF, que é responsável pela apoptose, ajuda na apoptose, uma outra história também, e que precisa de uma dose bem alta de vitamina D para poder produzir ela, tá? Então, mas aí a vitamina D, ela não participa da síntese da hemoglobina, tá? É uma outra coisa. Então, eu quero falar para vocês assim, ó. Então, o zinco, o ferro, a vitamina B12, o complexo B, até teve uma situação aí no grupo, não lembro agora qual grupo que foi, que a pessoa falou pra mim que o médico falou que as vitaminas alimentam o câncer, aquilo que eu falei pra vocês. Alimenta mesmo, mas alimenta também a pessoa, gente. Então a gente vai fazer o quê? Privar a pessoa de alimentação para não alimentar o câncer? A pessoa não é um câncer, a pessoa é uma pessoa, entendeu? Então a gente vai dar, o câncer vai roubar, a gente vai dar, o câncer vai roubar, até uma hora que a gente consiga equilibrar, e isso acontece geralmente quando está acontecendo uma remissão. Então, se você é um paciente oncológico que não tem anemia, já é um bom sinal. Eu uso mais um hemograma
para dizer se o meu paciente está tendo sucesso no tratamento do que um exame de marcador tumoral, tá? Porque, inclusive, marcador tumoral é bem falho, tá? Tá, então você precisa, quando há suspeita de anemia, fazer uma suplementação. Eu quero falar para vocês do ácido fólico, tá? Então, o ácido fólico, ele tem, assim, um monte de questionamento, tá? Então, assim, alguns cientistas, alguns pesquisadores acabam falando que o ácido fólico, ele é prejudicial porque ele pode causar, por exemplo, uma alteração na viscosidade do sangue. Então, por exemplo, um gestante que tem varizes no útero, é abortivo, tal, tem um monte de coisa aí, tá? Que na anemia aplástica, né, que eu já vou falar mais especificamente, que eu já falei, mas vou falar de novo, ela pode piorar a situação. Então, eu não indico ácido fólico, mas o L5-metilfolato, que é o primo rico do ácido fólico, ele substitui sem risco, tá? Sem risco você precisa tomar na dosagem certa, né? Óbvio, né? Então, o que eu geralmente suplemento nos meus pacientes com anemia, não tô dando a fórmula, tá, gente? Eu não vou nem falar dosagem, porque cada caso é um caso, tem que ver o hemograma para poder tomar uma decisão. Então, eu dou ferro, eu dou B12, eu dou L5-metilfolato, eu dou vitamina C, eu dou complexo B. Dou complexo B, sim, pelo mesmo motivo que eu falei. O complexo B é necessário para o funcionamento do nosso organismo. Alimenta câncer? Alimenta a gente. Alimenta a célula. Se você tem um câncer no fígado, como eu falei, as células do câncer são células de fígado. Se você tem câncer no coração, são células do coração. Entendeu? Então, tudo ele vai se alimentar. Tirando o oxigênio, tudo ele curte, tá? Principalmente a glicose, mas aí também todo mundo já sabe, já estamos carequinha de falar, tá? Tá, então, a anemia aplástica, né, ela ocorre quando há dano na célula tronco, na medula óssea, ou por intoxicação, até a radioterapia, a quimioterapia. Mas também, gente, algumas coisas, principalmente de agrotóxico, tá? Arsênico, benzeno, todas essas porcarias que tem aí nos pesticidas, ela acaba destruindo as células, tá? As hemoglobinas. Algumas doenças também, além do câncer, né? E o próprio câncer, tá? Então, tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, tá? Que não existe milagre que vá fazer uma remissão se a pessoa estiver com anemia. Por quê? Porque a gente precisa da hemoglobina saudável, resumindo. A gente precisa da hemoglobina saudável para levar e trazer as coisaradas, entendeu? Então, a gente precisa levar o sanduíche, a água, a toalha, o guarda-sol para a praia. E a gente precisa trazer daí a vasilha suja, a toalha cheia de areia, todas as coisas a gente precisa trazer de novo. Então, a gente precisa que as hemoglobinas estejam saudáveis. Se o carro tiver sem o pisca-alerta funcionando, com o pneu furado, sem motor, sem porta, sem cinto de segurança, vai dar ruim, né? Então, precisa pensar na saúde do seu sangue, tá? Tem ali, ó, leucócitos de 3.500, sendo o mínimo 4.500, seguindo o que é descrito no exame laboratorial. Significa anemia? Sim, significa anemia. Principalmente pelo seguinte, tá? Quando o sistema imunológico, os leucócitos, eles são da série branca, tá? Então, não é diretamente uma anemia. O sistema imunológico, quando ele cai, ele despenca tudo quanto é coisa, tá? Então, os leucócitos, eles são da série branca, são os anticorpos, tá? A grosso modo, a mesma coisa assim, ó. Eu não disse pra vocês que tem as hemácias e daí tudo embaixo tá dizendo a respeito da saúde delas. Os leucócitos, eles são as células primeiras do sistema imunológico e tudo que vem depois são célulazinhas que foram se especializando, se transformando em cada um. Por exemplo, vamos dizer o eosinófilo. O eosinófilo,
Ele sobe quando a pessoa tem alergia, quando ela tá com vermes, quando ela tem problema de hipotiroidismo. Eles são ali uma partezinha do sistema imunológico. O que acontece se o sistema imunológico estiver bagunçado? Então, 3.500 já está bem baixo. Então, já todo o sistema dessa pessoa já está deficiente. Então, com certeza, ela está com deficiência de zinco, ela está com deficiência de vitamina C, ela está com deficiência de tudo que participa do bom sangue. Então, pode dar lá hemoglobina normal, hemácia normal, as especificações de tamanho, cor, tal, do sangue normal. Mas, sim, eu acho que o sangue está doente? Eu acho. Tá? Porque se o sistema imunológico está baqueado, como que o sangue vai estar bem? Tá legal, entendeu? Então, eu daria ferro? Não, eu só dou ferro se tiver com deficiência de ferro, tá? Porque o ferro oxida. Então, você não pode também ficar tomando ferro se não tem necessidade. Mas eu daria as outras substâncias necessárias para a boa saúde do sangue. Entendeu? Então, o que o leucócitos, quando um profissional convencional olha os leucócitos baixos assim, o que ele considera? Que o sistema imunológico está precário. Aí ele vai ver lá embaixo o que está acontecendo. Então, então deu 3.500, deu tudo bagunçado lá porque o sistema imunológico está ruim. O que faz o sistema imunológico cair? Geralmente, eles já consideram que é por causa da quimioterapia, ou a pessoa está com alguma outra deficiência, um problema na produção mesmo da medula, tá? Então, tudo precisa de uma análise, por isso que eu falei, não vai pegar o seu hemograma e começar a encher a cara de sulfato ferroso aí, que inclusive sulfato ferroso não é a melhor opção nem para quem tá mesmo com deficiência de ferro, tá? Nós temos ferro, aminoácido, quelato, que é um ferro quebradinho, moléculas menores, que vai ter uma melhor absorção. O Santiago está perguntando, e o hematócrito está ligado à anemia? Diretamente, hematócrito é a hemácia, entendeu? Então, ela é um sinônimo aí, tá bom? O que mais, gente? De perguntas. Sabe o que eu quero, Gisele? Fazer uma live sobre leucemia, separadinho, tá? Porque a leucemia, ela seria um tipo de anemia, mas seria um assunto muito extenso e eu tô vendo, assim, infelizmente, não sei o que tá acontecendo. Eu tô vendo um aumento muito grande de leucemia em adultos, tá? Que leucemia é um tipo de câncer mais comum nas crianças, em adolescente, criança, mas ela tá tendo bom, como que eu vou dizer assim, um crescimento muito grande, uma boa diferença de casos de 2017, 2018 para agora. Então, acho que seria interessante a gente fazer. Eu lembrei agora da leucemia por causa da pergunta sobre os leucócitos, né? Porque daí já é uma anemia de glóbulos brancos, tá? Tá, tem perguntas mais pra cima. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Porque eu sou meio analfabética, assim, nessa história. Deixa eu ver aqui. Lá. Pode ser, Gisele. Então eu acho legal, sabe? Eu acho necessário, na verdade. Gi, não tô conseguindo visualizar, não parece nada aqui das perguntas pra mim, mulher de Deus. E daí eu me empolguei, né? E acabei... Ai, Jesus. E agora? Aqui, ó. Porque não aparece nada. Vamos em comentário. Ah, agora apareceu. Não, só apareceu um comentário. Tem ali, ó. Oryx pronobis ajuda o sistema imunológico. A Oryx pronobis, ela é considerada, inclusive, a carne dos pobres, né? Porque ela tem bastante nutrientes. Então, sim, ela vai ajudar no sistema imunológico, ela vai ajudar no combate à anemia. Só que tem o seguinte... Tem moléculas que são maiores, moléculas que são menores, dependendo de cada alimento, tá? E tem, assim, combinações que não dão muito certo. Então, por exemplo, você vai tratar com uma anemia com Oryx pronobis. As moléculas que tem de ferro no Oryx pronobis, elas são muito largas, elas são muito grandes. Então, a absorção dela
vai ser mais precária do que se você tomar um suplemento de ferro aminoácido que é quelato, que é tudo quebradinho, entendeu? Se você, por exemplo, colocar beterraba junto com o feijão, um tipo de ferro, porque são 2 tipos de ferro diferentes aí, entre a beterraba e o feijão, um vai concorrer com o outro e não vai absorver nenhum dos dois. Então, ou come na mesma refeição o feijão, ou come a beterraba. Isso serve para todos os tipos de ferro, tá? Então, você não adianta você misturar fontes. Agora, o que sempre é legal é você misturar a fonte de ferro com uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, você come lá um feijãozinho, uma beterraba, de sobremesa, come uma laranja. Comer a laranja, não é o suco da laranja, tá, gente? Suco, Deus inventou a fruta, o diabo inventou o liquidificador. Então, tudo que você espreme, faz suco, centrifuga, né? Val, aqui não tinha caído, acho que foi você, viu, só que caiu. Aí depois você vê o pedaço que você me perdeu. Então, quando você quebra, você faz esse tipo de coisa, vai acontecer de não ter mais a fibra. E aí é metabolizada a frutose no teu fígado de uma forma muito ruim e vai tudo pro tumor, uma glicose, uma bomba de glicose lá pro tumor, ele vai ficar louco de feliz, tá? Então come a fruta. Então você mistura sempre, coloca uma fonte de vitamina C junto, perto, né, da refeição do qual comeu o ferro. Eritrócitos de 4,1, hemoglobina de 12,8, pelas referências brasileiras não tá muito ruim. Hematócritos de 38,4, está grave, pode tomar ferro associado, resolve. Então, vai depender, Maria, do que tá acontecendo com você, do porquê que você tá com essa anemia. Você é um paciente oncológico, você tá fazendo químio, entende? Então, tem todo uma investigação para você fazer. Então, aí eu acho que você deveria investir mais na alimentação. Ou me chama, que daí eu converso com você, a gente vê aí o que dá para manipular, tá? Os leucócitos, tá, peraí, calma, não vamos muita pergunta, porque senão o negócio vai ali pra cima, eu não consigo, mas se bem que agora tá aparecendo aqui, ó. Tá, a Lu Silva perguntou, leucócito 3 quilos sendo o mínimo, quase, tá. Esse eu respondi, Gi. Eu respondi, significa anemia, sim. E daí eu falei o porquê, expliquei que os leucócitos são glóbulos brancos e tal, mas que me faz suspeitar, sim, de uma anemia, porque se o sistema imunológico não tá legal, o sangue não pode estar legal. É deficiência de ferro? Talvez não, mas é deficiência de outros nutrientes. Tá, a Sheila. Meu pai tem 67 anos, está com câncer gástrico e tem anemia. Ela colocou aqui quanto que tá os hematócritos. Já passou por cerca de 9 transfusões e o problema persiste. Ele come de 5 a 6 ovos, peixe, feijão e toma suplementação em súrio. Há chances dessa anemia ser causada pela deficiência de fator intrínseco? Sim. Primeira coisa que eu faria, eu tiraria esse súrio, procuraria em casas de produtos naturais ou na pastoral da igreja católica aí da tua cidade, multimistura, tá? E colocaria essa multimistura, faria uma adição, tá? Ensure, Nutri, todas essas coisas aí, elas acabam fazendo mais mal do que bem, tá, gente? Então, infelizmente, aí tem soro de leite, tem soja, tem um monte de coisa arada, tem maltotroxina, que é um tipo de açúcar, tá? Então, tem um monte de coisa que não é legal. Maltoxidrose, né? Que é um tipo de açúcar, então não é legal, tá? Mas faz isso e sim, pode ser que não tenha tendo uma boa síntese. Então precisa. O zinco já tem na fósforo, provavelmente ele usa, né, Sheila? O zinco, a vitamina C, a B12, uma biose, melhorar a biose. Eu não sei se ele tirou parte do estômago, se não tirou. Tem que tratar da biose do intestino para que possa haver uma absorção. Então tem isso também, gente, tá? Então às vezes a biose da pessoa tá tão ruim que não tem absorção no intestino. Então parece que é um ralo, porque come e vai embora, porque não tá tendo absorção pelo intestino. Então precisa tratar também da saúde do intestino.
Então, são casos específicos que a gente tem que ver. Tirou o estômago, tirou um pedaço do intestino, como que tá a alimentação? A alimentação é direto no intestino, então já a absorção já é menor mesmo. Por quê? Tem absorção no estômago de nutrientes? Não, não tem. Mas já faz o quimo de uma forma melhor para passar para o intestino. Senão o intestino não dá conta ali nos movimentos peristálticos, sabe? Não dá conta de fazer um quimo, uma massa para ser absorvida. Então, tem que ver tudo isso. Probiótico seria bom, viu, Sheila? Então, assim, a grosso modo, probiótico também ajuda a absorção dos nutrientes no intestino. Isso é importante, eu até esqueci de falar. Então, probiótico seria bem importante. Então, probióticos geralmente melhor o manipulado, que daí o profissional vai ver qual que é a necessidade do paciente, vai colocar uma formulazinha específica. Mas, assim, a grosso modo, de emergência, amanhã, o Yakult 40, tá? O Yakult 40, ele tem açúcar, mas o lactobacillus já comeram todo o açúcar, então já tá tranquilo, tá? O câncer não vai comer porque o lactobacillus já comeu. Mas tem que ser o 40, não adianta ser esse de criança, porque ele tem tão poucos lactobacilos que quando ele chega na tua mesa já morreu tudo, tá? Então precisa ser o com maior número de lactobacilos, tá? O que mais? Deixa eu ver. Então, Espera só um pouquinho. Deu ruim aqui, eu perdi o que a pessoa tinha perguntado. Espera aí. Então, aqui, peguei. A trombopoetina é uma doença das plaquetas, tá? Então, o que acontece? Quando sai lá o resultado do hemograma, aparece lá a parte de plaquetas e elas vão aparecer que ela tá numa forma disforme. Na verdade, assim, eles falam mais quando essas células, esses pedacinhos de células, né, estão aumentadas. Trombocitopenia, isso, né? Agora que eu consegui localizar a pergunta. Então, o que acontece? Aumenta o número de plaquetas, eu já falei lá no começo. E daí pode dar um trombo. Então, o que é trombo? Juntou todas as pessoinhas, fez ali aquela lajota, né? Aquele mosaico de caquinhos e acaba dando problema porque tá muito juntinha, tá? Então, eu acho que é isso que era a pergunta. Era isso, gente? Pergunta. Oi, Dani, a Daniela Menezes. Ela chegou agora, Dani. Tá. Era essa a pergunta, acho. Não tô achando mais. Sumiu. Vocês sumiram aqui de mim. Acho que é porque eu já falei demais, né? Daí que eu vou voltar lá. Então, já faz 1h e 14 minutos que a gente tá aqui. Então, tem mais perguntas, gente. Então, assim, depois, quem for vendo a live... Quem for vendo a live e for tendo perguntas, vai perguntando ali no escrito e aí eu vou respondendo, tá? Saberia informar o motivo de, após ingerir suplementos de ferro, ocorrer a sensação de inchaço no estômago? Então, o ferro, todo alimento que a gente usa, tudo na verdade, ele tem certa acidez, certa alcalinidade, tá? Então, o ferro, geralmente, quando a pessoa se sente mal, é porque ela está com hipercloridia, ou seja, ela já tem um excesso de acidez no estômago. O ferro, ele vai acionar essa produção porque ele precisa... É ferro, gente. Então, é uma molécula pesada, é uma molécula dura. Então, ela vai precisar de uma certa força do estômago. Então, produz mais ácido. Isso geralmente é aliviado se tomar junto o limãozinho, né?
uma cerolinha, come uma cerolinha junto com a fonte. Então, por exemplo, lá, comeu horas pronobis, né? Que acho que era o Santiago mesmo que tinha falado da horas pronobis. Comeu horas pronobis. Então, coloca junto lá uma cerola, então já vai dar uma melhorada, tá? A Fátima Andrade, o açúcar, né? O açúcar, olha, gente, é a única coisa que dá pra gente ficar sem, que a gente vai sobreviver muito bem, obrigado, sem açúcar. O açúcar é o melhor alimento para o câncer, não o melhor alimento para a pessoa, para o paciente, entendeu? Então, açúcar é um negócio que é horrível. Pão, tá? Então, o pão também tem o problema que o pão, ele tem um alto índice de glicemia, a não ser que seja um pão feito especialmente com farinhas sem carboidratos, tá? O paciente oncológico que está abaixo do peso, gente, não pode ficar completamente sem carboidrato, tá? Porque daí, aquilo que eu falei, para matar o câncer, acaba matando a pessoa junto, tá? Porque quando você corta o carboidrato, você emagrece. Tá, Daiane? O meu filho tem linfoma no sistema nervoso central, essas células não conseguem ir embora. Sabe me dizer por quê? Então, né? O câncer, ele é multifatorial. Então, o que isso quer dizer? Eu não sei a idade do teu filho, mas ele vem de vários fatores. Quando a gente consegue descobrir da onde ele veio, a gente consegue tratá-lo melhor. Então, alguma coisa aí não pegou a raiz do problema. Então, vamos supor, você trocou a alimentação dele, então hoje ele faz uma alimentação completamente alcalina, que não é porque é uma criança que ele não está ácido. Ele dorme direitinho, as horas de sono, você deixa ele lá no videogame, ele precisa, olha gente, pelo amor de Deus, né, nós precisamos trabalhar muito a parte emocional. O teu filho precisa da doença por algum motivo? Então, alguma coisa faz com que ele precise ter essa doença emocionalmente, ou seja, ele tem mais atenção do pai, ele tem, agora vocês pararam de brigar, ou sei lá, entendeu? Por algum motivo ele precisa da doença, porque enquanto a gente precisa da doença, a doença não vai embora, tá? Então tem todos os fatos que a gente precisa analisar para saber por que não tá tendo essa remissão. Tá tomando a fósforo? Tá com anemia? Tá cuidando? Tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Então tem tudo, não tem que descobrir. Eu vou contar para vocês um caso aqui sobre o fator desencadeante do câncer. Eu tinha um paciente e ele começou o tratamento. E aí ele foi no consultório porque ele disse que estava com um processo alérgico e ele não sabia o que era e ele achava que era algum dos suplementos. Aí ele sentou na maca, tirou a camisa e a filha dele falou: nossa papai, olha só, a mancha tá bem aonde você derramou o veneno. Aí eu falei: opa, que veneno? Aí eles contaram que ele trabalhava com carregamento, ele era caminhoneiro, e naquela época, né, há muito tempo atrás, tinha era no saco o agrotóxico, né, o veneno. E ele pegou o saco e jogou nas costas. Quando ele jogou nas costas, rompeu o saco e derramou, chegou, disse que ia queimar a camisa dele. E ele chegou em casa, tomou banho e tal, e passou. Quando ele começou a tomar o Lugol, que faz um detox, né, celular, aquilo começou a se manifestar. O veneno que estava ali há décadas, né, começou a se manifestar para sair. Então, o que eu fiz? Eu aumentei o detox, aí eu dei borax, eu dei o Lugol, eu fiz ozônio, eu fiz um monte de coisa arada para desintoxicar ele. Onde que tá o seu Joaquim hoje? Trabalhando na hortinha dele, ele vem de vez em quando aqui me trazer uma verdurinha. Tá? Então ele tá muito bem, graças a Deus. Ó, até me arrepiou, porque foi uma sacada, assim, a gente conseguiu descobrir o que estava causando câncer, que era o veneno, isso tempos depois. Olha lá, a Daiane falando que ele tem 8 anos. Daiane, me chama depois no WhatsApp, depois não, amanhã, né, porque hoje já tá bem tarde, mas me chama que a gente vai conversar, vamos tentar descobrir por que aconteceu de não ter ainda a remissão desse câncer, o que está acontecendo com o teu menino, vamos lutar aí. Eu tenho um monte de pacientezinho criança e eles têm assim um potencial, né,
para se recuperar, para se curar muito grande quando a gente consegue atingir, tá? E no seu nome você fala de onde? Jô, seu nome. Ah, meu nome é Josélia Luiza Antunes Toledo e eu falo de Tijucas do Sul, aqui pertinho de Curitiba, tá? Eu atendo também em Curitiba, Joinville e tal, um monte de lugar, mas eu moro em Tijucas do Sul, tá? A Val ali, a Val tá gostando de falar comigo. Val, mas tu fala comigo o tempo todo, mulher. Mas a Val, assim, é uma paciente que não dá trabalho, porque a Val só lembra de mim quando ela tem que mandar exame, quando ela tem que renovar a receita. Ela é tranquilona, né, Val? Tá. A Marli gostaria de falar comigo, então depois você me chama, tá? No WhatsApp pra gente conversar. Tá, o que a Dani diz? Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Fez todos os protocolos e não some a célula. Então, Daiane, ele fez todos os protocolos da medicina convencional. 90% dos meus pacientes chegam para mim nessa situação, tá? Então, pronto, esgotou, então tá lá paliativo. Paliativo é o nome que se dá quando não tem mais solução dentro da medicina convencional, tá? Então, para nós é outra história. Vamos na guerra, não desanima. A gente tem aí um monte de depoimento que deu bem certinho. Pode contar comigo, tá bom? Então, só que assim, eu sou chata pra paciente criança, tá? Eu quero que me fale todo dia como é que tá, como é que não tá, o que que aconteceu, o que que comeu. Se escorregar e comer um pirulito, eu já tenho que saber que a gente vai fazer um detox. Então, eu sou chata, mas porque eu amo meus pacientes crianças, amo todos, mas as crianças eu tenho um xodózinho especial. Hoje eu atendi no consultório o Cauê, né? O Cauê, ele foi um paciente criança e hoje ele é um jovem, né? E ele veio só para uma consulta de rotina, ele vem de 3 em 3 meses, que daí eles são de Santa Catarina, vem no Erasto Garten, né, para fazer consulta, aproveita para dar uma passadinha para eu dar uma olhada nele. Então ele tá super bem, tá trabalhando, ele teve a amputação da perna, mas se adaptou super bem com a prótese. Então ele começou o tratamento comigo com 9 e agora ele tá com 17, tá? Então ele tá 10. Tá, deixa eu ver aqui que acho que é mais fácil. Tá, Marinette pedindo pra falar mais sobre o Lugol. Então, o Lugol, ele dá uma live, sabe? Porque é muita coisa. Então, o principal pro paciente oncológico com o Lugol é porque ele faz uma limpeza no tecido intersticial. O tecido intersticial é o riozinho lá onde ficam mergulhadas as células. Então, esse tecido, ele vai ficando tão grosso, espesso, sujo, que a célula não consegue mais recolher o nutriente e não consegue mais excretar o que não presta. Então, o Lugol, ele serve principalmente para isso, mas ele tem um monte de propriedades. Ah, dona Marina, minha amigona do peito, ela disse como estou linda. Obrigado, Marina, obrigado. Você viu o que faz uma plástica? Não, gente, mas eu emagreci 20 quilos, então eu tenho, não foi só a plástica. Tá. A Lourdes perguntando sobre o chocolate, tá? Então, não que o chocolate seja um alimento ruim, vai depender do índice de glicêmico dele e de quanto a pessoa vai comer. Então, se a pessoa tiver o autocontrole de comer um chocolate 70%, um pedacinho, beleza. Mas geralmente a pessoa não tem. Eu falo por mim, eu não tenho. Então, eu já nem começo, porque se eu começar, eu sei que eu não paro, tá? Agora, qual que é uma legal, tá? Vou dar a receitinha pra vocês aqui rapidinho. Você pega óleo de coco, chocolate, cacau 100%, chocolate puro, coisa parecida, né? Esses que são puros. Estévia, derrete o óleo de coco, mistura tudo isso, coloca na forminha, coloca na geladeira. Gente, é um chocolate delicioso, tá? Além do que, o óleo de coco já tem ácido láurico, cáprico e caprílico, já é anti-inflamatório, câncer se aproveita de inflamação, então vai ajudar bastante, tá? Ah, a Marina falando pra eu dizer que eu atendo em São Paulo. A Marina tá louca pra eu ir pra lá, né? Marina, eu tô com saudade também. Mas, né, estamos planejando aí. Mas se tiver uma turma boa pra atender em São Paulo, daí a gente vai. Tá, vamos ver o que mais. Tá, mas... então, Manete, se você quiser, daí eu passo pra você as funções do Lugol certinho pra você. Quem pedir lá no WhatsApp eu passo, tá bom?
Mas é bem essencial o uso do Lugol, sabe? Para o paciente oncológico por causa do tecido intersticial. Vamos ver. Tá. Teve mais alguma pergunta que ficou? Alfarroba. Alfarroba é para os poucos, né? É para os ricos. Alfarroba não tem um índice glicêmico alto, é ótimo, excelente, maravilhoso. O problema é o precinho dela, né? Mas, outro dia até eu fui ver, cheguei a entrar na casa de produtos naturais para comprar, e aí era 70 e alguma coisa, 100 gramas. Eu falei, não, gente, R$700 o quilo num trem, não dá, né? Aí eu saí pela mesma porta que eu entrei e não comprei. Tem aquele chocolate, sabe? O chocolate do padre, que aquele lá é chocolate 100%. Aquilo lá pode ser. Olá, Marinete. Olá, Marina. Já tem uma pessoa interessada. Por hora, Marinete, vamos de WhatsApp, tá? Tá. A Deja falou uma coisa interessante ali sobre o Lugol, né? Porque ela tem um câncer de tireoide, um nódulo na tireoide, não sei se é câncer, se é benigno ou não. De qualquer forma, se o câncer de tireoide é um câncer tranquilo, se não sufocar a pessoa. O que acontece é que ele não consegue fazer metástase, isso aí já é uma benção. Então, geralmente, o que a medicina convencional faz? Tira a tireoide e daí toma T4 pro resto da vida e beleza. Mas, assim, ó, eu penso o seguinte, se tem uma célula fazendo arte, né, não fazendo apoptose no lugar certo, é melhor a gente tomar cuidado para não ter problema. Sim, peraí que eu perdi ali o comentário que foi subindo. Tá, então não vamos entrar no Lugol, deixa, tá? Porque senão vai uma live inteira. Vamos fazer uma live sobre Lugol que é bem interessante, tá? Mas sim, todo mundo pode tomar Lugol. Depende do quê? Da dosagem. O que vai acontecer? Vai subir TSH. Isso não quer dizer nada, porque o TSH nem é tireoide. TSH é produzido na hipófise, que manda informação para tireoide e tal. É um processo bem diferente do que a gente acha. E aí depois vai baixar e tudo bem, tá? Quem tem hipotiroidismo pode usar o Lugol? Deve usar o Lugol, tá? Hipotiroidismo a gente trata assim com o Lugol. Deixa eu ver se subir aqui. Que a Gi falou que tem uns comentários lá pra cima, eu não consigo subir. É que tem 100 comentários aqui. Eu tô feliz com 100 comentários. Gi, seja uma boa menina, coloca de novo ali. Como que uma pessoa que trabalha pela internet, né, que atende pela internet, tem tanta dificuldade para abrir uns comentáriozinhos, né? Então, não fala nada, tá bom, gente? Deixa eu. Eu não achei. Se alguém copiar lá o que a Gisele falou e colocar de novo aqui, seria... Gi, eu não tô achando. Tá, não achei. Então, depois coloca ali que eu coloco, eu puxo de novo, Gisele, porque eu não tô achando. Tá, Marinete? Combinado? Então, hoje, então, assim, ó, vamos fazer uma live sobre leucemia e uma sobre Lugol, tá? Beleza? Ó, porque eu coloco aqui, não aparece, daí não aparece aquela opção, sabe, de ver mais comentários. Não sei por quê. Ah, são elogios? Elogios são bons, obrigada. Então, agora eu vou achar aqui só porque são elogios. Gente, então, assim, ó, vão colocando as perguntas aí que eu vou respondendo, tá? Amanhã tá um dia bem tranquilo, porque é feriado aqui em Tijucas do Sul, então o consultório não vai abrir. Eu vou estar o dia todo na internet, tá? Foi muito bom falar com vocês de novo. Fazia um tempo passo aí que a gente não fazia, né? Daiane, linfoma é interessante também, a gente pode fazer. A gente pode fazer, assim, determinados tipos de câncer, eu acho que até é interessante, tá? Tá, então tá. Gente, é isso então.
Meu nome é Josélia Toledo, eu sou naturopata, terapeuta sistêmica e o meu contato é 41995933223. A gente já colocou aí o meu contato, tá? Daiane, que bom que você ficou com esperança. Então, Deus abençoe. O dono da vida é Deus, gente. Não é o médico, não é a Gisele, não é a Jo, é Deus. Então, enquanto tem vida, a gente tem que estar lutando, tem que estar com esperança, tá bom? Então, Deus abençoe. Val, obrigada aí. Tá? Falamos. Beijo, gente. Tchau.